Fala galera, o vídeo de hoje é sobre vinculação de vigas. E para a gente otimizar o nosso projeto, conseguir melhores resultados de armaduras, você tem que dominar esse assunto. Quando a gente está fazendo um projeto estrutural, é muito importante a gente entender a diferença dos tipos de vinculações entre pilares e vigas. Então, para estar explicando isso daqui, eu fiz 3 pórticos para estar mostrando essa diferença. O primeiro deles, pórtico engastado, o segundo, semi-rígido e o terceiro, rotulado. Utilizei mesma seção de vigas e pilares, mesmos vãos, apenas alterando a vinculação entre eles. Então, se a gente olhar no pórtico 3D, então a gente vê lá os 3 pórticos idênticos. E como que a gente analisa a diferença entre eles? Primeiro, como que a gente aplica essas vinculações? Por padrão, sempre que eu faço o lançamento de uma viga, ligação de viga com viga, de viga com pilar, sempre vai ser engastado. Se eu quiser, eu venho aqui na aba Modelo e aplico outro tipo de vinculação. Então, posso aplicar vinculação engastada, rotulada ou semi-rígida. Como que a gente faz isso? É bem simples. Eu escolho a vinculação que eu quero aplicar e vou acompanhando a barra de comandos aqui do programa. Estou no comando de rotular viga, pede para eu selecionar qual viga eu quero rotular. Seleciono a viga e ele pergunta qual extremidade vai ser rotulada. Escolho lá a extremidade que eu quero rotular e ele aparece esse símbolo de que a viga está rotulada. Vou dar um Ctrl Z para voltar na situação original. Então a primeira diferença que a gente vai observar será lá no pórtico unifilar. Então eu venho na aba Estrutura, Pórtico Unifilar. E ele vai abrir para a gente o pórtico unifilar, onde a gente analisa de forma do pórtico 3D, né? Mas analisa aí os esforços, momentos fletores, esforço cortante, torção e deslocamentos, né? Aqui eu estou vendo os momentos fletores dos 3 pórticos. E qual que é a diferença entre eles? Então, o primeiro pórtico, ele é o engastado. Então, é onde eu vou ter o maior momento fletor negativo, né? E o menor momento fletor positivo entre os 3. O terceiro pórtico, o rotulado, o momento fletor negativo é 0. E o momento fletor positivo é o maior dos 3. E o semi-rígido seria um meio termo entre os dois. Então, basicamente, eu estou pegando esse gráfico, esse diagrama de momento fletor, e eu estou aumentando o negativo e diminuindo o positivo conforme eu vou engastando essa viga. Ou o contrário, eu diminuo o negativo e aumento o positivo se eu rotular essa viga. Tá ok? E esse momento negativo da viga, ele se transfere para o pilar. Então a gente consegue observar aqui que o pilar ele também tem momento fletor, decorrente do engastamento com a viga, que já não acontece na viga rotulada. A viga ela transfere apenas carga vertical para esse pilar, ela não transfere momento. Por que acontece isso? Porque quando tem esse momento negativo, é como se a viga, na hora que ela estivesse se deformando, ela puxasse o pilar junto com ela. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de deslocamentos. Então aqui eu consigo observar bem. Olha só, a viga que foi engastada com o pilar, ela está puxando um pouquinho esse pilar de lado. Ou seja, está jogando um momento fletor nesse pilar. Já a viga rotulada, ela se deforma sozinha. Então ela tem uma deformação um pouquinho maior, lógico. E ela não joga nenhum esforço de momento fletor nesse pilar. Ela não puxa esse pilar de lado junto com ela. Então esse pilar ele vai ser um pouquinho mais aliviado também no resultado dele. Agora vamos dar uma olhadinha no resultado das armaduras, tá ok? Fecho aqui o pórtico unifilar. Vou lá nas armaduras de vigas. Abriu aqui pra gente as armaduras de vigas. E eu vou analisar o resultado dessas vigas aqui. Então a primeira viga, a viga 1, onde eu estou fazendo a ligação engastada, eu tenho o maior momento negativo e o menor momento positivo. Na viga de nó semi-rígido, eu tenho o intermediário, o valor intermediário aqui de momento negativo e momento positivo.
E o que vocês acham que vai acontecer na viga rotulada? Momento negativo foi para 0 e é o maior momento positivo das 3, ok? Então, consequentemente, as armaduras vão acompanhar aí o valor dos momentos fletores. Na viga rotulada, eu tenho maior quantidade de armadura positiva, maior quantidade de armadura inferior e a menor quantidade de armadura superior. Consequentemente, para o semi-rígido, eu diminuo aqui a armadura inferior e aumento a armadura superior. E para a viga engastada, eu consigo diminuir ainda um pouco mais a armadura inferior. Pô, mas por que manteve a mesma quantidade de barras superior e inferior tanto para a viga engastada quanto para nó semi-rígido, se o valor dos esforços eles são diferentes? Porque a diferença entre esses esforços para o semi-rígido e para o engastado, nesse caso, ela foi pequena. Então, a mesma quantidade de armadura consegue absorver aí, essa diferença entre os esforços, tá ok? Mas, dependendo do caso, a variação ela pode ser grande. Então, eu posso ter uma variação aqui na quantidade de armadura também, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a gente consegue ver o resultado dos pilares também, a diferença no resultado dos pilares. Vou trocar a bitola aqui para a gente ter a mesma bitola de todos eles, né? Então, para o pilar onde eu fiz a ligação engastada, eu vou ter o maior momento fletor. Lembra lá no pórtico unifilar que a gente tem a viga puxando esse pilar de lado. Então eu preciso de uma armadura para resistir a esse momento fletor do pilar. Já no pilar de nó semi-rígido, eu diminuo um pouquinho essa quantidade de armadura. Por quê? Porque a viga está puxando um pouco menos esse pilar, né? Ela transfere um momento fletor um pouco menor para esse pilar. E para a viga do pórtico rotulado, eu tenho a viga transferindo para esse pilar apenas a carga vertical, né? Ela não transfere momento fletor. Então eu tenho a menor armadura de pilar. Então quer dizer que a ligação rotulada é sempre a melhor opção? Não sempre é a melhor opção. O que a gente tem que fazer? Tem que analisar cada um dos casos, cada situação, e também analisar a situação global. Por quê? Porque se eu começo a rotular todas as vigas, eu estou deixando as vigas trabalhar sozinha, né? Não estou fazendo o pilar auxiliar na deformação dessa viga. E se a gente olhar na parte de deformação de cada uma dessas vigas, a gente consegue ver que a viga rotulada ela tem uma deformação muito maior do que a viga engastada. Então não é apenas analisar resultado de armadura, a gente tem que analisar as deformações, a gente tem que analisar a estabilidade global, que isso vai ser afetado também, e aplicar aí nós semi-rígidos e rótulas apenas onde seja necessário, apenas para eu otimizar algumas vigas, otimizar alguns pilares e resolver alguns problemas aí que essa solução pode estar nos auxiliando. E se você gostou desse vídeo, curte aí o vídeo, segue o nosso canal. Abaixo tem o link para o Instagram também, onde eu sempre estou postando projetos reais, onde a gente está mostrando algumas soluções para vocês aí que fazemos no dia a dia aqui do nosso escritório, ok?